Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui dando continuidade à nossa aula de dimensionamento de vigas. Anteriormente, nós falamos sobre a teoria do cálculo da armadura longitudinal de flexão de vigas, falamos sobre os domínios de deformação, como encontrar seus limites máximos, como verificar em que domínio está trabalhando a nossa viga. E agora, fazendo uso dos conteúdos vistos anteriormente, vamos aprender a verificar a resistência máxima de uma viga, conhecimento importantíssimo para um calculista de estruturas, tanto na fase de projeto, quanto também para verificação de vigas existentes que vão passar por modificações, que vão receber novos carregamentos, ou mesmo que estão tendo alteração na sua condição de apoio, e é importante ter esse conhecimento para verificar se a viga vai resistir ou se será necessário realizar reforço estrutural. Vamos lá, pessoal? Bem, pessoal, os conteúdos que estudamos até aqui nos permitem diversas possibilidades. Uma delas é calcular a resistência máxima de uma viga, ou seja, quanto ela suporta de carga sem romper ou colapsar. Esse conhecimento é importantíssimo para dimensionar vigas e para verificar vigas, especificamente quando a viga está em uma situação para a qual ela não foi dimensionada e há necessidade de verificar se ela suporta a nova condição ou se será necessário realizar reforço estrutural. Nós temos aqui um caso de alteração da situação de uma viga pelo incremento de cargas e, consequentemente, incremento de esforços solicitantes. A viga ela trabalha com uma carga para a qual ela foi dimensionada, e aí a alteração, por exemplo, do uso da edificação, chegará uma nova quantidade de cargas nessa viga. E aí, com esse incremento de cargas, nós podemos estar levando a viga a romper e perdendo assim a segurança e a estabilidade da edificação. Um outro exemplo seria, por exemplo, nós temos uma viga com uma condição de apoio, temos o exemplo de uma viga contínua e por necessidade de alteração do espaço físico, por exemplo, é necessário a remoção de um pilar. E aí, com a remoção desse pilar, nós temos uma nova condição de apoio da viga e, por consequência, uma nova distribuição dos esforços. E aí, nós poderemos também estar levando a viga ao colapso, perdendo a segurança e a estabilidade da edificação. E nesse ponto, pessoal, nós temos duas possibilidades. Avaliar qual o momento fletor máximo a viga suporta, levando em consideração a sua seção transversal, ou seja, a sua geometria, e ou avaliar qual o momento fletor máximo a viga suporta, levando em consideração a sua geometria e a sua armadura existente. Na primeira condição, sabendo a largura da viga ou BW, a sua altura H e a sua altura útil D, bem como o concreto que a viga foi construído, o FCK do concreto que a viga foi construído e o tipo de aço, o FYK do aço, nós temos condições de verificar a resistência máxima da seção, calculando para isso a área de aço requerida. No segundo ponto, com as mesmas informações,
nós temos condições de verificar a resistência máxima da viga com a área de aço existente. Essa segunda condição é mais comum para os casos de análise de reforço estrutural. Você chega numa obra a qual será feita uma alteração da edificação, será feito um novo uso, por exemplo, daquela edificação, e uma viga existente que era solicitado para uma determinada situação receberá uma nova condição. E para isso é comum o engenheiro ser chamado para avaliar se aquela viga ela consegue atender com segurança a nova situação ou se será necessário realizar algum tipo de reforço estrutural. Então, esse ponto, o conhecimento, a capacidade que o engenheiro tem de fazer esse tipo de verificação é muito importante. E aí, chegando a esse resultado de cálculo, vai ser possível o engenheiro comparar se o resultado atende à nova configuração, por exemplo, de cargas ou de apoios, ou se será necessário realizar reforço estrutural nessa viga. E aí ele pode verificar se há necessidade de alterar a altura da viga, para que você consiga ganhar resistência. Se não for possível alterar a altura da viga por condições de arquitetura, pode verificar se alterando a largura é possível ter esse ganho de resistência para atender a nova condição. Se o carregamento for muito alto, a nova condição de carregamento, por exemplo, for muito alto, pode ser necessário alterar tanto a largura quanto a altura da viga original. E, por fim, você pode verificar a necessidade de alterar a área de aço. E aí vai ser feito o serviço de reforço estrutural, incrementando a quantidade de barras na armadura positiva dessa viga, por exemplo. Então, nós ficamos por aqui nessa nossa aula introdutória. Nas próximas aulas, nós vamos realizar exercícios para aprender a verificar a resistência máxima da viga. Iremos fazer exercícios para fixar o nosso conhecimento. Até lá!